Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, eu sou professor de geografia de vocês, tá? Trabalho com sociologia e biologia também. Ah, Nós vamos começar hoje a nossa aula sobre domínios morfoclimáticos do mundo, ou grandes domínios florestais, tá? Ou vegetais, tá? Melhor dizendo. E aí, tá aqui meu nome bonitinho para vocês aí. Meu nome é Vitor Bassi Mazzoni e hoje nós vamos trabalhar com esse tema. Bom, pessoal, primeiramente, vamos dar uma olhadinha aí nos biomas do mundo, né? Ou seja, os domínios florestais, vegetais do mundo, tá? Percebam vocês que nós temos aí 9 tipos aí descritos, né? Em verde, esse aqui em verde mais escuro, né? É a floresta tropical equatorial, né? Que são as florestas mais exuberantes e biodiversas do planeta, tá? Essa cor meio roxeada clara aqui representa as savanas, que é um bioma também muito extenso aí, que pega regiões tropicais, tá bom? Entre os trópicos, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, tá bom? O trópico de Câncer está a 23 graus norte, o trópico de Capricórnio está a 23 graus sul. E esse intermédio entre os trópicos é o que nós chamamos de zona tropical. Por isso que o Brasil é um país tropical, porque ele está principalmente dentro da zona tropical, tá bom? Aí nós temos os desertos que se formam em cima das linhas do trópico de Câncer e Capricórnio em geral, ó, o deserto da Austrália, deserto do Saara, deserto do México, deserto do Atacama no Chile, todos eles se formam principalmente sobre a linha do trópico, tá bom? Temos os desertos absolutos de gelo, né, que são os lugares como a Groenlândia, o Polo Norte e o Polo Sul, que são desertos também de gelo. Chove muito pouco, né? Neva, na verdade, muito pouco nessas regiões. Só que ao longo de milhões de anos vai formando camadas extensas, né, de neve. Chove pouco, mas ao longo de milhões de anos. Isso tem que ser relembrado. Então, por isso que o Polo Norte e Sul tem muito gelo, mas são desertos absolutos. Praticamente não chove, tá? Aí, esse chaparral aqui é o clima mediterrâneo, né? Que a gente não vai trabalhar hoje, tá bom? A gente vai priorizar os mais importantes, tá? Os campos em regiões temperadas são essas regiões de campos aqui temperadas, que a gente também não vai trabalhar. As florestas temperadas, que está aqui na Europa, nos Estados Unidos, nós vamos trabalhar, tá bom? A taiga e a floresta de conífera, né? Que é a floresta de conífera, que nós encontramos nos extremos sul, norte do planeta, principalmente, algumas partes no sul, tá? E por último a tundra, que a gente vai ver que é essa vegetação mais com essa cor mais meio azulada aqui, né? Meio estranha aqui em cima, tá bom? Nós vamos ver uma por uma. Vamos lá. Então, florestas tropicais se desenvolvem em regiões tropicais, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, como eu falei para vocês. São florestas densas, ou seja, com muitas árvores e úmidas. Abrigam a maior parte da biodiversidade do planeta, ou seja, a maior parte das espécies estão nesses países, né, nessas florestas, perdão. O Brasil é o país com as maiores coberturas vegetais tropicais do planeta, tá? O clima onde se desenvolve é o clima equatorial ou tropical, equatorial em cima da linha do Equador, tropical entre os trópicos, né? Geralmente ocorre sob a linha do Equador essas florestas, mas também tem, né, em outros pontos de zona tropical. Então a floresta amazônica no Brasil é um exemplo disso, né? Uma floresta densa, cheia de árvores, né? Como vocês estão vendo, e adaptada a um clima úmido, tá bom? Essa é a floresta amazônica. Essa é a floresta do Congo, lá na África, tá bom? Também uma floresta tropical, tá? Uma floresta cheia de árvores aí, chuvosa, de clima quente. Aí a Amazônia, tá? Aí a floresta amazônica. Aqui é a Amazônia à vista do espaço, você consegue ver a linha do Equador passa bem aqui em cima, né, da Amazônia. Por isso que a gente tem essa grande floresta que a gente consegue visualizar até mesmo do espaço. Floresta amazônica novamente, né? Muitas árvores, muita água, né? A Serra do Mar, né? A Mata Atlântica, aqui quem vai para o litoral, né? Aqui de São Paulo, Santos, Praia Grande, passa por essas serras aí cheias de Mata Atlântica,
que também é uma floresta tropical, tá bom, gente? 2, vamos para a segunda vegetação, as savanas, né? Se formam em regiões tropicais, tá? Mas são vegetações adaptadas a climas mais secos, tá? Então, ou seja, são florestas aí que se adaptam a períodos de maior seca, tá bom? Mas também chove no período de verão. Então, ou seja, vamos lá. Tem duas estações bem definidas, né? Uma é o período de chuvas no verão e a seca no inverno. É o clima tropical clássico. É o que nós temos aqui em São José do Rio Preto, né? Onde nós moramos. São José do Rio Preto tem um clima tropical. O verão é chuvoso e o inverno, julho, principalmente, é bem seco, né? Julho e agosto. Esse tipo de ambiente abriga os grandes mamíferos do planeta. Então, as savanas você encontra girafa, elefante, rinoceronte, leões, hipopótamos, né? Etc. O clima é tropical típico com verão quente e chuvoso, inverno seco, tá? Esses grandes mamíferos aqui tá lá na África, tá, gente? Não tá no Brasil. No Brasil nós temos a anta, nós tínhamos preguiça gigante que morreu, hoje nós temos o veado campeiro, outros animais mamíferos aí que a onça pintada que tem nas savanas também, tá? Caatinga no Brasil é um tipo de savana também. É uma savana brasileira, só que mais seca, né? Uma savana bem seca. Né? Caatinga significa mata branca, por isso que a gente tem essa visual. Quando o período mais seco, a mata fica esbranquiçada. Caatinga é nome indígena, né? Perfeito. Cerrado, né? O cerrado no Brasil também é uma savana, perfeito. Ah lá, você tem menos árvores, né? Mais vegetação rasteira, né? Que é herbácea e arbustiva, tá? E campos abertos em vários pontos, como vocês estão vendo aí. É bom para criação de gado, né? Para quem quer ganhar dinheiro. Para a natureza é ruim, porque destrói a vegetação, né? O gado, né? Aí a gente tem também o cerrado no Brasil, um período mais seco, né? Você vê que as árvores são bem ralas, né? Retorcidas, né? Isso é típico de clima mais seco, tá bom? Savana no Brasil também, esse chamado de cerrado também, mesma história, tá? Casinha do João de Barro aqui parece ser, né? Os bichinhos ou algumas formigas talvez, não sei. Mas aí tem a savana também brasileira aí, tá? O cerrado. A caatinga novamente, né? Mata Branca, olha aí. No Tupi-Guarani, Mata Branca também é um tipo de savana no Brasil. E na África nós temos aí, ó, a casinha o ambiente que as zebras vivem, né? Bem parecido com no Brasil, olha só. Vegetação rasteira, poucas árvores e com galhos retorcidos, né? Isso é savana na África. Abrigo de grandes mamíferos, como eu falei para vocês. A savana tem o leão, né? Tem outros animais aí, tem o rinoceronte, outros bichos a mais aí, mamíferos gigantes que vivem na savana. A girafa também, outro mamífero né, grande, né, gigante, que vive na savana, na África, com uma paisagem semelhante ao do Brasil, né? Tá, então vamos para a terceira vegetação, vegetação de deserto. O deserto é seco, mas algumas plantas e animais se adaptam aos desertos. Eles ocorrem principalmente sobre as linhas do Trópico de Câncer e Capricórnio. E aí vocês têm a linha do Trópico de Câncer formando desertos, ó, onde vocês estão vendo aí meio marrom aí é deserto, tá, gente? Quanto mais escuro o marrom aí aqui, mais seco é, tá bom? Então, ou seja, o Trópico de Câncer passa em cima dos maiores desertos do mundo, assim como o Trópico de Capricórnio. Então, há uma relação entre trópicos e desertos, tá? Sobre esses trópicos, normalmente se formam alguns desertos aí, tá bom? Deserto do Saara, deserto árabe, que se estende mais ao norte aqui, mas tem uma parte aqui também, né? Deserto do Atacama aqui, deserto argentino mais ao sul, tá? Um pouco mais seco. Deserto do Kalahari na África, deserto de Vitória ou deserto australiano na Austrália, tá bom? Sempre próximo à linha de trópicos. Os desertos, né, eles podem ser de dunas, como vocês estão vendo, né? Ou pode ser deserto de pedra também, né? Não só de dunas. E vocês veem que tem vegetações, certas plantas que se adaptam, né, a esses lugares. Aqui no caso é um oásis, né? Provavelmente tem umidade aqui embaixo, por isso que essas plantas se desenvolvem. Aqui um deserto de pedras, né? Nos Estados Unidos, o deserto
americano aí, onde tem o Grand Canyon, que é uma estrutura geológica bem característica, né? Que vocês estão vendo aí. Não chove, mas passa um rio no meio cavando esses buracos que vocês estão vendo aí, essas crateras, né? Esses vales são cavados por rios, tá bom, gente? Buraco entre aspas, tá? São vales, canais, tá bom? Outro deserto de pedra também, né? Se vê a pedra se expondo, a areia elevada pelo vento, fica só a pedra, né? Em certos pontos do deserto. Deserto do México, cheio de cactos, né? Cactos de vários tamanhos aí, né? E adaptado aí ao clima mais seco aí no oeste da América, aí, né? Da América do Norte, né? México e Estados Unidos. Aí o deserto do Atacama, no Chile, o deserto mais seco do mundo, tá, gente? E por incrível que pareça, tem plantas aí também, né? O deserto do Atacama não é o maior deserto do mundo, o deserto do Atacama fica no Chile, não é o maior do mundo, porém é o mais seco do mundo, tá, gente? E tá aí o deserto, então, do Atacama com pedras e não com areia. Esse é outro deserto também, um deserto de gelo, né? Ao longo de milhões de anos, chuvas muito fininhas que caem, né, com forma de neve, né? O processo de neve, né, que vai se depositando lentamente, vai formando o gelo, certo? E praticamente não chove, tá? É muito seco nesses lugares aí, no Polo Norte e Sul. O que mantém a água ali em forma de gelo é o frio, né? Que não deixa a água escorrer e ir embora daí. Então, toda a neve que caiu nos últimos milhares de anos está ainda até hoje, ó. Tá aí até hoje, tá? Essa neve que vocês estão vendo, ela caiu provavelmente há milhares de anos atrás, ou há centenas, ou há dezenas de anos atrás, e vai se acumulando, tá? Floresta temperada ou subtropical. São florestas adaptadas ao inverno rigoroso e o verão quente, tá? As plantas são caducifólias, ou seja, perdem as folhas no inverno, né? As árvores, né? Os arbustos, entende? O clima apresenta 4 estações bem definidas: verão, inverno, outono, primavera, que a gente vai ver. A paisagem muda a cada estação, é verde no verão, amarelado no outono, cinza esbranquiçado no inverno e colorido na primavera. Então vamos lá dar uma olhada. Aí, o outono fica meio amarelado, né? Meio vermelhado também fica colorido, mas ele vai as folhas vão perdendo cor do verde, vermelho até chegar no amarelo e caem, né? Por isso tem essa cor colorida, né? Mas não tem flores aí, tá? São folhas perdendo a coloração devido à chegada do inverno. O inverno, a paisagem fica meio acinzentada, meio esbranquiçada, né? Sem folhas, as árvores perdem as folhas, a grande maioria das árvores. Na primavera, as flores, né, florescem, as árvores voltam a crescer folhas. E no verão, fica essa coloração bem esverdeada, né, típica de floresta mesmo, né? Na época do calor e chuva. Então a gente percebe que tem as 4 estações do ano numa mesma paisagem, né? Lá na floresta tropical, que foi aquela primeira que a gente viu, floresta amazônica, lá não tem isso. Lá é uma estação do ano praticamente só, é quente e chuvoso. No máximo chove menos, mas é sempre quente. Aqui não, aqui altera a temperatura, a umidade e automaticamente as plantas se adaptam, fazendo esse panorama aí, tá? Primavera, verão, outono e inverno, tá vendo? Mesmo lugar, tirado foto em estações do ano diferentes. Aí, pra gente dar uma olhadinha assim por cima, as florestas temperadas elas estão na Europa, tá? Estão nos Estados Unidos, na China, no sul do Brasil aqui, na Argentina um pouquinho ainda tem, tá bom? Aí, nós temos as florestas equatoriais aqui, tropicais aqui no meio, né? Florestas de savana em volta, tá? Desertos e as florestas ao norte aí. Inclusive a maior floresta do mundo, que a gente vai falar na próxima aqui já, tá? Floresta de taiga ou conífera. Coníferas, né? Coníferas. São as maiores e mais antigas florestas. São mais antigas que os dinossauros. Elas estão aí há milhões de anos, tá? Os dinossauros andavam entre elas aí, tá bom? Adaptadas ao frio, não perdem folhas. As folhas são grossas e resistentes, tá?
Se localizam em regiões mais frias do planeta, né? Próximo do Polo Norte, ali, né? Próximo ao círculo polar. São as mais, são as maiores florestas, porém com pouca biodiversidade, né? São florestas grandes, porém tem poucas espécies. Normalmente uma, duas, três espécies de árvores só que predomina na paisagem que a gente vai ver já. E aí tá, olha só, praticamente só um tipo de árvore, dá uma olhada. É aquele pinheiro do Natal, né, que a gente idealiza porque é o Natal do hemisfério norte, né, que lá é frio. Aqui nem tem praticamente esse tipo de árvore, só tem um tipo de árvore que é a araucária, no sul do Brasil, tá? Mas é muito raro, são lugares mais frios, altos do Brasil, no sul, que tem um pouquinho de floresta de conífera. E aqui a gente tem praticamente só um tipo de árvore, né? Ou seja, a variabilidade, a diversidade de espécies é muito pequena, né? Tá bom? E essa é a maior floresta do planeta. Aí, novamente, né, as coníferas, né, são árvores em formas de cone, né, que crescem bastante. Aí, ó, pinheiros, né? As sequoias, que também são coníferas, tá bom? Grandes árvores que são antigas pra caramba também, muito antigas. Aí a gente tem uma transição de floresta temperada e floresta de conífera. As coníferas, ó, essa árvore aqui, uma conífera, por exemplo, essa aqui, ela não perde folhas, ó. Ela tem as folhas bem resistentes. Já essas amareladas são árvores de florestas temperadas. Aí é uma transição entre a floresta temperada e a floresta de taiga. Existe isso também, transições. Esse é a pinha, né? Que não é um fruto, mas é um conjunto de sementes aí que é formado, né? Não chega a ser um fruto, mas é uma pinha, né? Que no caso tem as sementes aí. E as folhas, percebam que as folhas são bem fininhas e grossas, assim, são grossas, né? Mas são cilíndricas, né? Justamente para não perder as folhas, né? Para a neve não derrubar as folhas, né? Para não acumular folha nas folhas. Elas são adaptadas ao frio, essas folhas, né? E não caem o ano todo, tá inteira aí, com raras exceções. Elas continuam sempre verdes as árvores. A neve aí, ó, período de frio, muito frio e as árvores todas, né, com folhas aí, né? É a especificidade dessa floresta. Não perdem folhas, muito raro, com exceção dessa árvore que parece estar doente, tá, gente? Mas a maioria não perde folhas, né? A sequoia, que tem nos Estados Unidos, são árvores muito antigas, como eu falei para vocês, né? E adaptadas aí a alguns climas um pouco mais frios. Lá nos Estados Unidos elas ficam até um lugar um pouco mais quente, mas também é frio, alto de montanhas, lugares assim, tá? Aí a gente tem os pinheiros novamente, né? Os pinheiros, as coníferas aí, formando essa floresta de uma espécie praticamente só, né? Poucas espécies de árvores. Novamente também uma imagem de uma floresta de coníferas. E por último, nós vamos entrar no steppe tundra, mas antes eu queria mostrar uma imagem das coníferas, tá? Olha só que legal aqui, ó. As coníferas, como elas são. Vamos ouvir um pouquinho aí. Olha só. Esta é a floresta de taiga. Olha a taiga, né? O número de árvores é igual ao de todas as matas tropicais juntas. A taiga circunda o globo e tem 1/3 das árvores da Terra. Ela produz tanto oxigênio que sozinha é capaz de renovar a atmosfera do planeta inteiro. Na porção norte da taiga, o período de crescimento pode durar somente 1 mês por ano. Pode demorar 50 anos para uma árvore ficar maior que uma muda. Este é um mundo silencioso, com raras perturbações. Tá, então só pra gente. Tá, vamos seguir a nossa. Pra gente finalizar a nossa aula. Então vamos lá, só pra gente finalizar então. Tá, vamos falar sobre os steppes agora, tá bom? Então os steppes ou tundra
É uma vegetação adaptada ao clima mais frio do planeta, o polar, tá bom? É composta por gramíneas adaptadas ao solo congelado, permanentemente, congelado permanentemente, que é o permafrost, solo congelado permanentemente, tá? Se localiza nos extremos sul e norte do planeta. Então, olha só, a tundra, ela está no extremo norte e no extremo sul na Antártida também, tá? O que é a tundra? É um lugar onde é uma paisagem, né? A vegetação de tundra se desenvolve numa paisagem onde não tem árvores, né? Porque os solos são muito rasos, muito pedregosos e congelado. A árvore não resiste a solo congelado, com exceção das taigas lá, né? No inverno. Mas vamos lá, ó. Aqui, ó, você vê que nem as taigas sobrevivem, porque é muito frio mesmo. Só as plantas rasteiras, né, que ficam vivas durante 3, 4 meses no ano, depois morrem jogando suas sementes, hibernam, né, e depois quando vem o período mais quente, o verão, que é muito estreito, 2, 3 meses só, aí essas vegetações, essas gramíneas se desenvolvem. Olha lá, ó, mais uma vegetação de tundra ou estepe, né, só gramíneas, só rasteiro, não tem árvore. Aqui no inverno elas morrem, deixam as sementes, ficam congeladas e quando volta o verão, elas brotam novamente, essas pequenas gramíneas, tá bom? E é isso, pessoal. Então a gente falou sobre esses principais domínios florestais, vegetais do planeta, tá? Espero que tenham gostado aí e até a próxima aula, pessoal.